descerá sobre a terra, ele virá. Então é preciso negar o meu eu para fazer a vontade do Pai. Sei que Jesus descerá sobre a terra, ele virá. Então quero ouvir a sua voz, quero ouvir a sua voz, dizendo: vinde a mim, vinde a Um dia eu tive que escolher entre viver ou me perder, já escolhi. O mundo não me prende mais, porque só Cristo me dá paz, e com Ele eu conseguirei. Jesus, só Ele me dá paz. Jesus, só Ele satisfaz. Jesus, 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 Ele é o amigo verdadeiro. Oferece muitas coisas, coisas que não levam a lugar nenhum. Cristo oferece vida eterna, basta apenas você querer. Jesus, só Ele te dá paz. Jesus, só Ele satisfaz. Jesus, 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 Ele é o amigo verdadeiro. Jesus, só Ele te dá paz. Jesus, só Ele satisfaz. Jesus, 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 Ele é o amigo verdadeiro. Paz seja convosco.
Estamos apresentando mais uma reflexão bíblica para a página Conhecereis a Verdade e a Verdade vos libertará, da Congregação da Igreja de Deus de Taubaté. Paz seja convosco, que Deus vos abençoe e que Deus abençoe a todos aqueles que estão participando ou participarão desta reflexão. Vamos fechar os nossos olhos, vamos elevar os nossos pensamentos ao trono da graça de Deus e vamos orar, pedindo ao Deus eterno que nos dê sabedoria, que nos dê um espírito de humildade para entender a sua palavra. Senhor, nosso Deus e Pai, Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, perante a Tua presença, nos colocamos, Senhor, nesta hora, suplicando a Tua direção sobre esta mensagem que será, Senhor, levada ao ar. Que Teu Santo Espírito possa me usar e também, Senhor, fazer com que aqueles que ouvirem possa entender a perfeita, a boa e agradável vontade de Deus e as profecias que estão se cumprindo para os últimos dias. Amém. Hoje temos como tema dessa reflexão por que devem ocorrer heresias. No decorrer dessa reflexão, os irmãos irão saber o que é a heresia, o que são heresias. E nós temos, no início dessa reflexão, 1 Coríntios, capítulo 11, versículo 19, que o apóstolo Paulo nos apresenta da seguinte forma: e até importa que haja entre vós heresias, para que os que são sinceros se manifestem entre vós. Os irmãos já pararam para pensar nisso? Que Deus permite heresias para que possa se manifestar verdadeiramente aqueles que têm se convertido, aqueles que verdadeiramente são moradas do Espírito Santo, aqueles que verdadeiramente são tocados, guiados, movidos pelo Espírito de Deus. Irmãos, a palavra heresia também pode ser traduzida como divisão, como uma facção, dissensão, cisma, partido. É que acostumamos a usar a palavra heresia para indicar a má doutrina. Mas uma heresia também pode ser causada por sã doutrina. Mas como isso, pastor? Bom, quando alguém começa a enfatizar demais uma verdade, e a enfatização dessa verdade, ela causa com isso uma divisão, essa pessoa é chamado de herege, ainda que não tenha falado mentira, ainda que não tenha falado nada de errado. Tanto é que a pregação do Evangelho por Jesus Cristo e pelos apóstolos foi apresentado pelos líderes
dos judeus da sua época como uma heresia. O sentido da passagem é que deveriam existir divisões para assim revelar aqueles que são sinceros. Mas a expressão é preciso mesmo que haja divisões, ou importa que haja entre vós facções, não está autorizando a existência de divisões. Não é que Deus a está autorizando. É como se no teste de qualidade de um produto, alguém dissesse que devem existir alguns produtos com defeito. Obviamente que ninguém na fábrica iria jamais pensar em fabricar um produto com defeito. Mas o teste faz com que eles apareçam. E com isso revela a qualidade dos que estão com defeito. Assim é na igreja de Deus. Essa heresia, esse teste, é o que verdadeiramente apresenta o produto com defeito, isto é, apresenta aquele que, a princípio, parecia ter assumido o compromisso com Deus, mas que, ao longo do tempo, mostrou-se inclinado para o pecado, inclinado para o desvio da verdade. Perceba também que o contexto da passagem é de divisões ou heresias que estavam ocorrendo entre os irmãos de Corinto. Isso é, no meio deles. Ou seja, eles continuavam juntos e reunidos no mesmo lugar. Mas ainda que unidos, ainda que juntos, estavam divididos. Por isso havia preferências dentro da igreja. E havia opiniões pessoais. O assunto já vinha sendo tratado já desde o capítulo 1 de Coríntios. Paulo, em 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 10 a 13, Paulo, ele diz assim: rogo-vos, porém, irmãos, pelo nome de nosso Senhor Jesus Cristo, que digais toda uma mesma coisa, e que não haja entre vós dissensões, antes sejais unidos em o mesmo pensamento. Está vendo, irmãos? A palavra do apóstolo Paulo era que não houvesse heresias, que não houvesse dissensões, mas que todos pudessem ser unidos no mesmo pensamento, ter o mesmo espírito, a mesma disposição, o mesmo parecer. Por quê? Porque Paulo diz que a respeito da igreja de Corinto, eles tinha sido comunicado a ele pela família de Cloé que havia contenda entre eles. Quero dizer com isso, Paulo falando, que cada um de vós diz: eu sou de Paulo, eu sou de Apolo, eu sou de Cefas, eu sou de Cristo. E Paulo faz uma pergunta: está Cristo dividido? Foste vós crucificados em nome de Paulo? Ou foste vós batizado
Em nome de Paulo. Irmãos, é muito importante entender como o espírito de divisão tem verdadeiramente surgido na igreja. E é todas aquelas pessoas que se dividem, que se afastam, que se distanciam, até acreditam que estão vivendo numa comunhão com Deus, até acreditam que estão no caminho. Mas é muito importante uma coisa que até Salomão fala, não está na mensagem, mas Salomão fala ali em Provérbios 18 primeiro, que aquele que se divide, aquele que se separa, busca os seus próprios interesses. E esse levanta-se, insurge-se contra a verdadeira sabedoria. Então Paulo mostra à igreja de Corinto que esse pensamento, esses partidos dentro da igreja, simplesmente manifestava, externava a carnalidade da congregação, da igreja. Paulo até parece irritado quando ele diz assim: pois que havendo entre vós inveja, contendas, dissensões, não sois carnais? Será que vocês não reconhecem que vocês são carnais? Esse comportamento, esse sentimento de vocês simplesmente mostra que vocês ainda não nasceram de novo, que vocês ainda não estão experimentando a perfeita, boa e agradável vontade de Deus. Paulo está dizendo, vocês ainda continuam andando segundo a natureza humana. Porque quando vocês dizem eu sou de Paulo, e outro diz eu sou de Apolo, vocês estão dizendo que a preferência, a natureza humana de vocês ainda está ativa em vossa vida. Quando na realidade, como nova criatura em Cristo Jesus, essa natureza deveria morrer. A existência de diferenças entre irmãos, embora permita revelar aqueles que são sinceros, mas também revelam os que andam com segundas intenções dentro da igreja. Nunca é algo de que devemos nos gloriar. Porque bom seria se não precisasse existir isso. Na realidade, esses pensamentos adversos, esses pensamentos de divisão, de heresia, é uma vergonha. Por quê? Porque é sinal de carnalidade. É sinal de que aqueles que estão na igreja ainda não estão ligados no corpo de Cristo. Porque não nasceram de novo, não nasceram do Espírito. Mas como diz Paulo também, é um sinal de orgulho religioso, pois alguns ainda ousadamente dizia que eles pertenciam a Cristo, querendo dizer com isso que os outros que diziam que era de Apolo, de Paulo, de Cefas, não faziam parte. É importante notar que Paulo não estava aqui falando explicitamente das seitas. Outras palavras que também nem sempre é usada de forma correta. Hoje é comum ouvirmos a palavra seita relacionada a alguma religião falsa,
que professe doutrinas malignas ou dogmas. Então muitos às vezes dentro da igreja incluem nessa lista de seitas religiosas como Testemunho de Jeová, Mormons, ou Adventista. Mas a palavra seita é o resultado que geralmente ocorre quando uma heresia ou uma divisão não é internamente resolvida em uma assembleia. Então ocorre a facção. Literalmente falando, quando alguns saem para formar um grupo diferente, ainda que as crenças e doutrinas continuem as mesmas, mas um grupo diferente é então uma seita. Portanto, todas as denominações, independente do grau de verdade que professem ter, são seitas. E alguém ligado a elas incorre no erro do sectarismo. Em Atos, você encontra também os saduceus e fariseus sendo chamados de seitas. Atos, no capítulo 5, versículo 17, 15, 5, 26, 5. E o próprio cristianismo era identificado pelos judeus da época como as seitas do Nazareno. Ou seja, uma divisão do judaísmo. Deus não aprova, irmãos, divisão. Mas com certeza permite para que aquilo que é correto, para aquilo que é verdadeiro, se manifeste. Ao mesmo tempo que o erro também se torna evidente. Ainda que isso termine numa divisão real, numa divisão literal. Amados, nós vemos isso, temos exemplo disso na história de Israel. O reino foi dividido em dois durante o reinado de Roboão, permanecendo Judá e Benjamim em Jerusalém, sendo identificados como o reino de Judá, que ali era o centro da adoração que Deus estabelecera, e ao norte o reino de Jeroboão, reinando sobre as 10 tribos, identificada como o reino de Israel em Samaria, e edificando 2 santuários falsos para o povo adorar. Quando Roboão quis resolver o problema na base da força, foi repreendido por Deus e avisado de que Deus tinha permitido aquela divisão. Em 1 Reis 12, 24, diz assim: assim diz o Senhor: não subireis nem pelejareis contra vossos irmãos, os filhos de Israel. Volte cada um, porque eu é que fiz essa obra. Amados, apesar de todos os erros de Roboão,
Deus ainda tinha um lugar de adoração, que era Jerusalém. E aqueles que seguiram Jeroboão eram responsáveis por desprezar não só a unidade que Deus requeria do povo, mas o lugar onde o Senhor havia colocado o seu nome. Mesmo assim, Deus não abandonou o seu povo, pois vemos que levantou alguns de seus notórios profetas para ministrarem no norte, para ministrarem às 10 tribos, como no caso de Elias e Eliseu. Mais tarde, quando o rei de Judá, Ezequias, reabriu o templo de Jerusalém e restabeleceu o culto a Deus, ele enviou convites a todas as tribos, inclusive aquelas tribos que tinham seguido Jeroboão, para que fossem adorar a Deus. Havia ali colocado o seu nome, ali em Jerusalém, e celebrar a Páscoa com seu povo. Em 2 Crônicas 30, verso 10, diz que e os correios foram passando de cidade em cidade, pela terra de Efraim e Manassés, até Zebulon. Porém, riram-se e zombaram deles. Todavia, alguns de Aser e de Manassés e de Zebulon se humilharam e vieram a Jerusalém. E a mão de Deus esteve com Judá, dando-lhes um só coração. Aleluia. Oh, glória a Deus. Para fazerem o mandado do rei e dos príncipes, conforme a palavra do Senhor. E ajuntou-se em Jerusalém muito povo, para celebrar a festa dos ázimos, no 2º mês. Ali foi uma congregação muito grande. Amados irmãos, isto é um apelo para que aqueles que se afastaram possam voltar. Assim como das 10 tribos do norte, alguns voltaram e se uniram numa só fé, se uniram num só espírito, se uniram em comunhão, numa só voz, na mesma disposição, para adorar o Senhor dos exércitos. Amados, essa passagem é de grande instrução, pois alguns anos mais tarde, todas as 10 tribos divididas, elas foram deportadas para a Babilônia. Foram levadas para o cativeiro. Não esperavam isso. Acreditava que Deus não iria fazer isso, mesmo que Jeremias tivesse profetizado, Isaías tivesse profetizado. Mas foram para terras distantes e nunca mais ouviram falar de Jerusalém. E essas tribos hoje são chamadas de tribos perdidas, enquanto os que chamamos de judeus hoje
são apenas as tribos de Judá e Benjamim, que ficaram no lugar estabelecido por Deus. Além de indivíduos de outras tribos, como na passagem acima, que iam a Jerusalém para adorar e estavam lá quando ocorreu a invasão dos assírios, escapando assim do cativeiro. Ana, uma mulher idosa que aparece no Evangelho de Lucas, recepcionando o menino Jesus no templo. Ali, quando Jesus foi levado ao templo. E ela era da tribo de Aser. Portanto, descendente de uma dessas tribos que foi adorar ao Senhor em Jerusalém, que saiu do norte para ir ao sul, para ir a Jerusalém e adorar ao Senhor dos Exércitos. Hoje, apesar de todas as divisões que ocorreram no testemunho cristão e de tantos estarem adorando no lugar onde o Senhor não colocou o seu nome, o Espírito Santo de Deus continua alimentando as ovelhas do Senhor por intermédio dos seus dons. Em Israel, os que estavam nas 10 tribos recebiam o ministério dos profetas, mas não podiam contar com o Senhor no meio deles, como podiam os que permaneceram em Jerusalém, onde o Senhor prometera que ali ele estaria, que ali estaria o seu nome. Amados, hoje todos nós podemos desfrutar do ministério da palavra por meio do Espírito de Deus, em qualquer lugar. Mas, lamentavelmente, muitos não desfrutam da presença do Senhor, a menos que esses consigam entender de que precisam voltar para estar aonde o Senhor os colocou. E ali o seu nome, o nome do Senhor, a autoridade do Senhor será reconhecida em sua vida. É importante vocês entenderem e estarem cientes disso. Inclusive, reflitam, façam um inventário de sua vida, converse com Deus. Às vezes uma divisão ocorre por causa de uma verdade. Por isso é preciso investigar não apenas a circunstância em que elas ocorreram, mas quais os frutos que trouxe. Irmãos, cedo ou tarde, a divisão ela mostrará os seus frutos. E os frutos dos erros doutrinários, frutos de erros malignos, frutos de espírito do erro que tem trabalhado na vida de muitos, irá se manifestar. E esses frutos produzirão outras divisões. Outra característica da divisão ou heresia que pode nos ajudar a identificá-la é a evidência de algum homem à frente dela, e com o claro propósito de Paulo alertou que isso aconteceria logo após a partida dos apóstolos.
Atos capítulo 20, de 29 a 30. Paulo diz, porque eu sei que depois da minha partida, entrarão no meio de vós lobos cruéis. E esses lobos cruéis não pouparão o rebanho. E que dentre vós mesmo se levantarão homens que falarão coisas pervertidas, palavras distorcidas, para atraírem discípulos após si. São pessoas que muitas das vezes têm uma certa eloquência, têm uma certa visão da história bíblica, mas não é dirigido pelo Espírito Santo de Deus. Não é o Espírito de Deus que administra a vida dele. Irmãos, olhem na vida daqueles que se afastaram e na vida daqueles que estão se afastando. Como estão as suas vidas? Como estão os seus testemunhos? Como estão suas famílias? Amados, eles são de duas categorias. Lobos cruéis, ou seja, os que vêm de fora do rebanho porque nunca foram salvos. E aqueles que saem de dentro da igreja, do meio de nós. O primeiro explora o mais que pode do rebanho. E nessa categoria podemos incluir os que não se importam com o valor das almas, com aqueles que o seguem. Não se importam que morram de fome espiritual, desde que deem lucro para eles. Os da segunda linha geralmente fazem isso mais por orgulho, por egoísmo, porque querem, necessitam de aprovação, querem ser seguidos. Aí podemos incluir os que, apesar de serem cristãos reais, adoram fazer parte de um clero e serem seguidos e bajulados como ovelhas. São aqueles que não têm uma vida santa no altar do Senhor, mas se gloriam de ser chamados de ministros, de pastores, presbíteros, diáconos. Mas o espírito que impera na vida deles são espírito de divisão. Líderes que costumam causar divisões por causa do seu orgulho centralizador, como acontecia na assembleia mencionada pelo apóstolo João, na terceira carta de João, capítulo 1, 9 e 10, ele diz: tenho escrito à igreja, mas Diótrefes, que procura ter entre eles o primado, não nos recebe. Por isso, se eu for, trarei à memória as obras que ele faz, proferindo contra nós palavras maliciosas. E não contente com isso, não recebe os irmãos e impede os que querem recebê-los, e os lança fora da igreja. Meus queridos e amados irmãos e ouvintes dessa reflexão, saiba que as divisões são sempre a prova de que alguns fracassarão em entender qual seja a boa e perfeita e agradável vontade de Deus. Mas para você, meu querido irmão, minha querida irmã, que você não seja enquadrado
dentro daqueles que não conseguem entender a mensagem do reino de Deus. Eu quero e preciso acreditar de que se você está no caminho de Deus é porque entendeu a mensagem do reino de Deus. Você está convicto da palavra que chegou até os seus ouvidos. E ela não ficou apenas nos seus ouvidos. Ela desceu para o seu coração. E eu oro e clamo ao Senhor de que você, meu irmão, minha irmã, de que você, ministro que tem se afastado, volte. Não permita que os espinhos cresçam na sua vida. Não permita que se cumpra na sua vida que você se torne beira de caminho. Ou a planta que criou, que germinou sobre as pedras. Mas que você seja o solo fértil. Oh, glória a Deus. Que você seja o solo fértil, onde a semente caída, ela germinou 100, 60 ou 30 por 1. De que em breve, porque estamos no fim, que em breve nós possamos juntos ter o encontro com o Senhor Jesus nas nuvens. Que Deus vos abençoe e que Deus, por meio do seu Espírito Santo, possa falar melhor no seu coração, na sua mente. Que essa mensagem possa atingir áreas mais profundas da sua vida. E que verdadeiramente você seja um vaso na mão de Deus. Não faça parte de divisão, mas busque o Espírito Santo de Deus para ser unido no mesmo espírito, no mesmo sentimento, no mesmo parecer, na mesma disposição. Porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus. Que você possa dizer: não mais vivo eu, mas Cristo vive em mim. E se Cristo vive na tua vida, meu irmão e minha irmã, então aquela última oração do Senhor Jesus, que ele disse: rogo-te, ó Pai, que eles sejam um, assim como nós somos um, se cumpra na sua vida. Paz seja convosco. Que Deus os abençoe. Senhor, nosso Deus e Pai, Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, graças te damos por esses momentos em que passamos aqui na tua santa e excelsa presença. E aqui, Senhor, nesse estudo de gravação, estenda, Senhor, as tuas mãos. Envolva com o teu Espírito, aleluia. Que em cada área, Senhor, desse recinto, que tenhamos, Senhor, a proteção dos Espíritos ministradores, o qual, Senhor, tu envia em favor daqueles que hão de herdar a salvação. Abençoe, Senhor. Fortaleça, purifica, cure, restaure. Conceda a vida outra vez. E dessa forma o teu nome será exaltado e glorificado. Porque tu és a nossa âncora, tu és o nosso escudo, tu és a nossa fortaleza, e em ti confiamos. E não somos consumidos, porque a tua misericórdia dura para sempre na vida daqueles que te servem. Por isso, rogo a cada um daqueles que nos ouve que entregue o teu caminho ao Senhor e confia nele. E as demais coisas ele fará. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Amém.